Já bem. Dando continuidade, então, aos trabalhos, teremos agora a oitiva do nosso servidor da Secretaria da Saúde, Wander Roberto Ponelli, que é membro da Comissão Fiscalizadora de Auxílios e Subvenções da Prefeitura Municipal. É isso, Wander? E, Wander, iniciando os trabalhos, essa comissão foi constituída através do processo 1745, requerimento 830, para a finalidade de analisar e melhor esclarecer dúvidas nas prestações de contas do convênio 018 de 2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a Associação Corpo e Alma, do ano de 2013. E quero agradecer imensamente a sua presença aqui, como tivemos ontem o do Waldemar Descenzi, com informações muito preciosas que vai nos auxiliar muito aqui na análise desses trabalhos. Então, agradeço imensamente a sua presença aqui e passo a palavra ao relator, vereador Valcir Bragato, para o início da oitiva. Bom dia, Wander, bom dia a todos. Está aqui. Wander, você participou da Comissão Fiscalizadora de Auxílios e Subvenções da Prefeitura Municipal no ano de 2013, né? E nós estamos analisando exatamente a prestação de contas da Associação Corpo e Alma nesse período. E nós gostaríamos de saber se você lembra desta prestação de contas no sentido de terem sido realmente analisados todos os aspectos, e todos os aspectos dos documentos apresentados tinha alguma coisa que chamava a atenção de forma diferenciada, ou se a documentação realmente estava de acordo conforme o relatório que foi apresentado, o parecer conclusivo anual, dando como aprovado, né? Se você se recorda e se tem algum fator que teria chamado a atenção à época. Bom, em relação às prestações de conta, nós somos uma comissão formada por seis membros, um presidente, né? E cada membro ele veio de uma secretaria, né? Representante de uma secretaria. Então, particularmente, essa associação Corpo e Alma, ela faz parte da secretaria, imagino que do esporte. Então, não foi uma prestação analisada por mim. Como que nós trabalhamos enquanto prestação de contas? Cada membro analisa-se um processo e faz uma prestação de contas para a comissão. Olha, eu fiz a análise desse processo e encontrei tal irregularidade, ou está tudo dentro das formalidades, está tudo correto, e aí a comissão toda aprova ou não. Como eu sou membro da saúde, eu fiquei com as prestações da Santa Casa, Hospital Escola, a PAI, todas as envolvidas diretamente com a saúde. Então, particularmente, eu não conheço a prestação de contas feita pela Corpo e Alma, porém também não foi apresentado pelo membro que fez a análise desta prestação nenhuma intercorrência que viesse passar para a gente. Me coloco à disposição, se caso vocês quiserem que eu possa dar uma olhada, posso até me coloco à disposição. Porém, neste momento, neste ato, não fiz a análise dessa conta. Perfeito. Em pergunta do relator sobre o acompanhamento que teve à época da prestação de contas
da Associação Corpo e Alma, referente ao ano de 2013, junto à Comissão Fiscalizadora de Auxílios e Subvenções, esclarece que a comissão, composta por 6 pessoas, sendo um presidente, e cada membro destacado por uma secretaria de área diferente, esse processo especificamente dizia respeito ao convênio e vínculo com a Secretaria de Esportes. Portanto, coube a outro membro ligado a tal secretaria a análise mais detalhada da prestação de contas, que posteriormente foi apresentada aos demais membros da comissão, como era de praxe. Não houve, na referida apresentação, nenhuma intercorrência que chamasse maior atenção. E, por ser membro ligado à área da saúde, acompanhou em análise mais detalhada as prestações de contas apresentadas por outras instituições correlatas ao setor. Eu passo para o presidente Penha. Wander, pela relação do relatório da prestação de contas, o senhor tem como, visualizando aqui os diretores, os membros da comissão, o senhor tem como precisar qual é o do esporte, se for o caso, que é o que, ou o senhor tem como precisar qual é o membro que analisou especificamente esse projeto, tratando-se da área da SMEL, do esporte? Olha, particularmente não. Porque se eu fosse partir e falasse, olha, quem fez especificamente este processo, eu diria que foi o Marcos, que nem tem a assinatura dele aqui, porque ele era do esporte. Ele é do esporte, né, o Márcio? Então, e não necessariamente o esporte, somente o esporte analisou. Por exemplo, eu, além da saúde, analisei algumas instituições, uma ou outra, que também não era da saúde. E como aqui só está a assinatura final da equipe, eu não consigo saber diretamente quem fez cada prestação. Isso. Tem a parcial.
para frente, então. 486? Não. Aí é do relatório. 1745 é o relatório governamental. Esse é o relatório que ele apresentou para o conjunto das pessoas e Em pergunta do presidente Penha, se saberia informar qual membro da comissão ficou responsável pela análise mais detalhada do processo. Embora não seja possível afirmar com toda certeza, mas o membro ligado à Secretaria de Esportes era o senhor Marcos Luiz T abreviado, O abreviado, Amaro. Wander, você pode precisar se a comissão, ou você junto com a comissão, chegou a visitar alguma entidade na análise dessa prestação de contas, ou especificamente a própria entidade Corpo e Alma, ou outras entidades? É uma rotina, é comum as comissões irem até in loco, né, ver as atividades, ou você não... Olha, a visita em loco nós não realizamos para a prestação de contas do exercício de 2013. A comissão entende que a visita em loco e essa supervisão, ela é feita pela secretaria gestora da subvenção. Então, assim, cabe à secretaria, por exemplo, minha, de saúde, avaliar os meus convênios, as minhas subvenções. E cada secretaria de estar acompanhando os trabalhos desenvolvidos e o plano de trabalho. Então, nós, enquanto comissão, é uma prestação de contas. Então, nós vamos analisar o plano de trabalho, o objetivo que tinha, né, esse plano e a prestação. O plano era para isso, foi usado, o recurso foi usado adequadamente, era custeio, poderia pagar aquele custeio, isso estava planejado. Então nós partimos mais para esse foco, não de ir no local posterior avaliar. Assim. Em relação ao meu trabalho, por exemplo, enquanto saúde, nós tivemos diversas reuniões com a Santa Casa, chamamos eles para prestar contas, mas não ir lá em loco. Tá? Então, a comissão trouxe para que eles esclarecessem dúvidas na prefeitura. Né? Então, assim, não fizemos nenhuma, em 2013, nenhuma visita em loco para prestação. E você não se recorda também, se puder precisar, não houve nenhum chamamento da entidade Corpo e Alma e algumas inconsistências que foram apresentadas, inconsistências técnicas aqui, com algumas ressalvas que houveram no tal. Não houve nenhuma convocação. Não. Por parte deles também não. Esclarece que
A análise da comissão é feita, né, sobre a documentação apresentada. C. Plano de trabalho, objetivos propostos foram contemplados nas atividades desenvolvidas. E somente quando necessário, chamavam alguma instituição para prestar esclarecimentos junto à comissão. Ressalta que o acompanhamento detalhado deve ser feito pela Secretaria Gestora característica do convênio. Sua participação era mais diretamente ligada à área da saúde. Wander, para complementar, você disse que o membro da respectiva secretaria fazia a análise do projeto e apresentava finalmente para a comissão, né? Aí a comissão, havia a rediscussão na comissão ou simplesmente era aprovado com foco na análise de cada um que fazia? Havia uma deliberação da comissão antes da assinatura, sim, da aprovação? Com certeza. Ou não? Teve várias deliberações, muitas vezes chamávamos os envolvidos para que viessem fazer esclarecimentos antes de chegar a um fechamento final do documento. Tá. Então, assim, várias entidades tiveram que trazer explicações. Muitas vezes explicações simples, muitas vezes explicações documentais, que nós sentimos falta na prestação. Então isso é muito comum, né? Chegar a um consenso. Todo mundo aprova? Aprova. Então ninguém assina um documento sem a anuência de todos. Tá? Beleza, Wander, obrigado. Eu peço ao vereador Penha que relate essa parte da questão. Indagado sobre se, após a análise individual de cada membro das respectivas secretarias, a análise de membros das respectivas secretarias, se quando apresentado para a comissão havia uma discussão de toda a comissão. Peraí, vamos melhorar. Se após apresentado, está onde parou aí, se havia uma análise da comissão antes da aprovação ou não. Esclarece que sim. Inclusive, havendo a chamada de várias instituições para saneamento
de documental, de alguma falha documental nesse sentido. Acho que é isso. Passo então aos vereadores, se tem algum complemento aí, Lineu? O Wander, na verdade, está na mesma linha que é correta, na verdade, dos outros dois que colheu esse depoimento ontem, que efetivamente é muito uma análise, a comissão fiscalizadora faz muito uma análise de documentos, de papéis, e um certo tempo, obviamente, depois de ter acabado a execução do convênio, daquele período. Eu queria só, Bragano, passa o processo para mim, eu só tenho uma questão. Wander, é só uma questão. Como efetivamente, eu também entendo que o papel de vocês é muito analisar documentos, papéis, se vocês, em nenhum momento, acharam que seria estranho uma relação nominal dos beneficiados com o programa de atividades físicas realizadas pela Associação Corpo e Alma nas dependências da Igreja Sacramentina, e a outra relação, com mais, será que são quase 100 nomes, das atividades desempenhadas pela Associação Corpo e Alma na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tem só a relação, não tem endereço, não tem nenhuma relação outra sobre os usuários deste programa. Na realidade, nós precisaríamos aqui estar analisando o projeto, né? Qual era o projeto, qual era o número de pessoas que seriam atendidas por esse projeto, que também você não pode ter um projeto para 50 pessoas e atender 100. Né? Porque o custeio é muito maior. Então, assim, eu volto a dizer, a secretaria, a ordenadora, que tem que analisar se isso é pertinente ou não, se ela tem condições de atender somente com isso. Né? Somente com o nome, sem endereço, sem data de nascimento, sem, por exemplo, sem o atestado médico, mas isso está no projeto? Porque também eu não posso cobrar uma coisa que não foi posta no projeto. Então, o plano de trabalho. Então, assim, se lá consta que vai ter que ter... Quem faz a solicitação, quando a gente fazemos uma análise do projeto, a gente analisa, olha, aqui está faltando isso, está faltando isso. Agora, depois de executado, foi dado a verba, foi recebido. E aí a gente vem dizer, mas aqui não tem endereço, não tem isso, mas estava pedindo tudo isso no plano. Então, que a gente reveja a forma de fazer esses planos. Isso é muito importante. Né? Mas que fica difícil uma análise dessa forma, fica. Porque tem nomes semelhantes, Maria Silva, né? Tem nomes assim comuns. Então, isso precisaria ser algo mais detalhado, mas solicitado através do projeto. Em pergunta do vereador Lineu Navarro, se não causava à comissão alguma estranheza, ou palavra feia, alguma estranheza, por constar na lista de pessoas atendidas apenas os nomes, sem nenhum outro dado, como endereço ou número de documentos, declara que a análise da comissão observava se os documentos apresentados contemplavam o que estava previsto no projeto e no plano de trabalho.
a análise detalhada de acompanhamento e comprovação das atividades seria de competência da secretaria pertinente ao convênio. Nesse caso específico, Secretaria de Esportes e Lazer. Lineu? Lineu? Tem mais alguma coisa? Cidinha, Rodson, Penha? Nada mais havendo de questionamentos dos vereadores, agradecer ao Sr. Wander pela presença, pela colaboração, muito nobre aí para os nossos trabalhos, e estamos à disposição, você sabe disso, a comissão está à disposição para qualquer dúvida, e vamos dar andamento. Então, dou por encerrado essa reunião da comissão, e encerrado o depoimento do senhor Wander, da Comissão Fiscalizadora de Convênios e Subvenções, Wander Roberto Bonelli, da Comissão Fiscalizadora de Auxílios e Subvenções, nomeada pela Prefeitura. Então, e também damos por encerrada a presente reunião da CPI.